Eu me chamo Filipe Pitanga, eu sou crítico e professor de cinema na Academia Internacional de Cinema. Em primeiro lugar, o Festival de Cannes, quando ele foi criado, ele tinha um propósito. Ele tinha o propósito de criar uma contranarrativa em relação ao que já existia, o festival mais antigo da Europa, que existe até hoje, que é o Festival de Veneza. O Festival de Veneza, criado no início da década de 30, ele tinha um conceito que vai ser cooptado, ele vai ser um pouco sequestrado pelo momento fascista que se criava naquela instância. Então nós temos curadores que vão começar a se deixar influenciar pelas escolhas dos filmes em termos do que a Itália ocupada estava querendo representar para o mundo. Cannes, num sentido muito mais cultural, muito mais a nossa curadoria, né? A palavra curadoria, seleção de filmes, vem da etimologia da palavra curar, ou seja, existe um efeito curativo em quais filmes, qual a história que você conta com uma seleção de filmes, para que as pessoas em sequência possam se maravilhar, ou criticar, ou refletir sobre um momento histórico, e eles vão fazer essa contranarrativa do que estava acontecendo. Vai vir muito de um conceito, uma linguagem de cinema, que a França já estava semeando, já estava cultuando, com grandes pensadores, que não estavam apenas fazendo filmes, eles estavam catalogando um pensamento de cinema, educando esse pensamento, refletindo sobre esse pensamento. Então nós temos vários grandes nomes que, se não operaram diretamente a ajudar a criar essa instituição, eles vão ajudar no espírito que vai levar ela. Nós temos desde André Bazin, nós temos os grandes pensadores da Cahiers de Cinema, que também são um espírito que vai agregar ao festival, vão ser muitas vezes eles próprios jurados, convidados, curadores, como Godard, Truffaut, Louis Malle, Lelouch. Então, essa forma de se pensar o cinema vai querer que este festival seja autônomo artisticamente. Ninguém vai poder mandar na escolha artística dele. Então aqui nós temos a primeira visão dele, a cultural. Ele vai se tornar maior do que o mundo. Então, realmente, Cannes vai passar a ter uma importância, uma concorrência por causa do ineditismo que os filmes precisam ter para concorrer lá. Ele vai ajudar a formar, reconhecer grandes cineastas do que até agora o cinema mundial fez, como Fellini, Kurosawa, os próprios franceses. E ele vai ajudar a reconhecer o futuro do cinema. Vai haver grandes momentos do cinema que Cannes vai ajudar a formar. Então, desde a nova Hollywood, com Coppola, Scorsese, que vão ter alguns dos seus primeiros filmes reconhecidos, a outros movimentos, que aliás é uma curiosidade, eu estou falando sobre um festival francês, mas a maior parte dos filmes que ganhou a Palma de Ouro é americana, ou em língua inglesa, é uma curiosidade. E a segunda não é francesa, é italiana, que ganhou Palma. Então, assim, é uma questão, mas o futuro vai sempre estar ditando tendências, vai tentar ditar tendências. Então a gente vai ter, por exemplo, o novo cinema independente americano sendo reconhecido, como Soderbergh, Tarantino, os irmãos Coen. Nós vamos estar na crista da onda do mundo, como a nova onda romena, a nova onda turca, todos eles respectivamente reconhecidos, que não quer dizer que eles tenham dito antes, mas porque eles disseram parte do mundo que nem sequer aquecia a existência desse cinema, vai lá e presta atenção. Ou outros que, ganhando ou não tendo ganhado a Palma, porque concorreram, tiveram uma carreira, vão passar a ter uma carreira e vão existir nesse mundo, como o chinês Jia Zhangke, que é um darling, é um querido de Cannes, e se não fosse Cannes talvez reconhecer o que ele estava fazendo, a própria China não estaria reconhecendo. Então nós temos Cannes com um conceito que vai para além do seu início, mas claro que não deixa de ser institucional, sabendo o que eles representam, e mercadológico. Eles têm um marketing atual. Todos os festivais têm um braço mercadológico, até Sundance, que é o festival de cinema independente, todas as majors fizeram braços independentes, foram forçadas a fazer, para ter marketing, ou seja, estandes de marketing num festival para comprar filmes. A Cannes tem seus agentes de vendas, e isso não é um pecado. Cinema é indústria. Se ele não rende, se ele não lucra, você vai falir um sistema. Se ele não gera empregos, circula dinheiro, você vai falir um sistema. Vai ser fazer filme para ver em casa com nossos familiares e não vai circular, não vai sair dali. Todos nós, cada um só vê com sua família e troca com seus primos. Então, seria negligência. O caso da Netflix é muito específico. O mundo inteiro está conservador ainda em relação à Netflix. O pontapé inicial foi quando concorreu em Veneza, olha aí de novo os festivais se protagonizando, né? O filme Beasts of No Nation,
que foi o primeiro longa-metragem inteiramente produzido pela Netflix, um filme gigante. O Oscar invisibilizou o filme, não deixando o Idris Elba ser indicado a melhor ator coadjuvante, que ele estava ganhando quase todos os prêmios com esse papel. Muita gente achava até que iria ganhar o Stallone com o Creed como ator coadjuvante, e acabou que quem ganhou foi o Mark Rylance por Ponte de Espiões, mas meu candidato de verdade era o Idris Elba. Por causa da Netflix, ele foi invisibilizado. Então, assim, a Netflix está tendo que se adaptar para se ajustar ao mercado. Apesar da Netflix ser uma força inevitável, inclusive intermediária, porque quantas pessoas nem pagam para baixar torrent? E algumas coisas são obrigatórias de baixar. Eu não estou dizendo aqui, uma ode à pirataria, mas existem filmes que não existem no mercado para você comprar em DVD. Não existem para você ver no Canal Brasil. E alguns produtores, quando você liga e diz, eu preciso do seu filme, que eu preciso passar em aula, eles próprios às vezes dizem, então, eu botei no site X, pode pegar de lá. Eles dizem. Às vezes tem uma carta de recomendação, eles dizendo por que puseram. Para democratizar o acesso à arte. Então a Netflix é o meio termo da pirataria total em relação ao circuito super inflacionado do ingresso de cinema, da pipoca, do refrigerante, do estacionamento do shopping, em que você não está pagando pelo filme, você está pagando por toda a inflação de exibir um filme e pagar pela parede. Então assim, a Netflix não pode ser negligenciada, porque ela é uma forma do cinema ainda ser indústria, que foi o que eu falei, que você não pode falir com um sistema que circula dinheiro. É uma questão. Cannes está sendo retrógrada, mas ao mesmo tempo está sendo sensacionalista. O Almodóvar, no júri, chegou e falou, não vamos premiar filme que veio da Netflix como Okja, que é de um coreano. Incrível. O que ele fez? O que ele falou? O Bong Joon-ho. O que ele falou? Não vamos nem sequer considerar o teu filme, o que é muito errado. Isso é censura. Vamos lá, diferença entre boicote e censura. Boicote é foro íntimo. Eu não concordo com isso, eu não vou ver o filme, mas vocês podem ver. Censura, eu te proíbo de ver o filme. Censura é putativa, é para terceiro. É um ato de imposição. Boicote é um ato de liberdade pessoal. Eu não quero ver o filme. Eu tenho minha liberdade total. Ninguém tá tolindo minha liberdade. Então, o que o Almodóvar brincou de fazer por sensacionalismo para Cannes foi, não vamos nem considerar esse filme porque ele é da Netflix. Ou seja, ele acabou de dizer, vejam o filme. E a segunda frase foi, na semana seguinte, né? Acabei de fechar contrato para um filme com a Netflix milionário. Scorsese também. E etc. A maioria dos festivais, como o Oscar, que é uma premiação, não é um festival, o Oscar não exibe filmes, ele não tem uma equipe de curadoria, ele não tem uma equipe de júri. Cada ano, os festivais que exibem filmes têm um corpo de júri diferente, que é um ato curatorial. Você escolher jurados diferentes para cada ano, com mentalidades e reconhecendo movimentos de cinema que já concorreram nos anos anteriores e agora vão ser jurados, é uma mentalidade. Talvez um filme tailandês como do Apichatpong Veerasathakul, Tio Boone, não teria ganho a Palma de Ouro se não tivesse um Tim Burton como presidente do júri. Então, quem você escolhe como jurado, como corpo do júri, influencia muito a quem vai ganhar ou ser visibilizado. E essas premiações, até o Oscar, elas são imprescindíveis também por quem não ganhou. Por quem foi invisibilizado, muitas vezes. Ou quem não ganhou, às vezes, é uma resistência maior do que aquele que ganhou, como o exemplo que eu dei do Jia Zhangke. O cineasta chinês já estava usando cinema digital muito antes, praticamente tendo que traficar seus filmes para fora da China, que não exibia seus filmes, só em cineclubes, em cafés. O cinema iraniano também teve muito dessa participação, essa participação de cinema de guerrilha, de resistência, exibido fora do seu próprio país, onde ele era proibido. O Abbas Kiarostami é uma grande palma, que foi dividida, inclusive, existem várias palmas, empates, né, de palmas de ouro que são históricas. Então, se o cinema iraniano não tivesse sido reconhecido, por exemplo, naquele momento histórico da década de 90, com o Gosto de Cereja, do Abbas Kiarostami, nós não teríamos toda uma história narrativa de docuficção do que está se denunciando no seu próprio país, que começa a se autoexilar fora do país. O Abbas vai se autoexilar, hoje saudoso Abbas, já faleceu. Outros nomes trabalharam com a Abbas em algum momento da carreira, ou têm sua própria carreira gigante, como, por exemplo, o Jafar Panahi, que é um preso político no seu próprio país. Ele tem que traficar seus filmes para fora de Cannes. Ele concorreu agora, na última palma, com Três Faces. Ele já concorreu anteriormente. São pessoas que, se não existisse Cannes para visibilizar, e o próprio Abbas
numa coletiva de imprensa do filme dele Cópia Fiel, quando ele concorreu mais uma vez, dentro desse filme junto com ele a atriz Juliette Binoche, fazem de novo de Cannes um palco político para reclamar a prisão política do Jafar Panahi no Irã. Então, você tem um filme que não ganhou a Palma, que é Cópia Fiel, é eleito como um dos principais filmes da história desse novo milênio, desse novo século, e mesmo não tendo ganho, ele foi palco político em Cannes, ele foi utilizado como política, e a gente não pode deixar de falar dele. Então existem ganhadores e invisibilizados, como por exemplo a única palma de ouro dada até hoje para uma cineasta mulher, que é a palma de ouro dada a O Piano, dirigido por Jane Campion. Ela é a única palma de ouro até hoje, ela foi dividida com Adeus Minha Concubina, do Chen Cage, que também é um filme incrível, são dois filmes merecedores, mas o problema não é desmerecer Adeus Minha Concubina, muito menos O Piano por ter sido dividido uma palma. Outras palmas famosas já foram divididas e reconheceram filmes que são igualmente importantes na história, como, por exemplo, All That Jazz, do Bob Fosse, com Kagemusha, do Kurosawa. Então nós temos o próprio Gosto Cereja, que foi dividido com a Enguia. Então nós temos filmes que são, às vezes, igualmente famosos, ou não, às vezes há um desequilíbrio da fama do filme, mas empates foram significativos para a história de Cannes. Nós tivemos Cannes utilizada como um instrumento político inúmeras vezes. 68 é o momento maior, mais paradigmático desse uso. Em 68 foi um uso declaratório, um manifesto. Eles interromperam o festival por causa de maio de 68, da greve dos trabalhadores, dos estudantes, e eles disseram: é impossível que a gente continue a ver filmes aqui dentro se a verdadeira história está acontecendo lá fora. Vamos lá para fora. Eu acho que esse ano eles estão preparados para fazer um ano histórico. Acabaram de liberar o cartaz desse ano, que é uma homenagem a Nia Varda, que acabou de falecer com 90 anos, né? O filme é uma masterclass da Varda. Ela dá uma masterclass filmada que vai ser invadida pelos filmes dela e por outros filmes que ela considera incontornáveis e imprescindíveis. Mas prepare-se, esse ano vai ser quente.